Sabe como que os grandes freelancers do mundo conseguem os melhores clientes? Como que eles criaram autoridade e se diferenciam para conseguir os trabalhos e viver com propósito, liberdade e fazendo o que ama? Meu nome é Daniel Zollinger Schoff, eu sou um dos responsáveis pelo Vitamina Publicitária, um blog referência e formador de opinião no Brasil há mais de 8 anos, e por um bom tempo eu lutei para criar um negócio que juntasse criatividade, design e inovação. Eu descobri o marketing de conteúdo e ele foi o ponto de virada na minha carreira como designer, empreendedor e criativo. Hoje o Vitamina tem mais de 16 mil usuários, 265 mil seguidores nas mídias sociais e é o lugar onde eu finalmente consegui juntar criatividade com negócio. E hoje a gente vai falar sobre você, designer, freelancer ou empreendedor criativo. Sou um mega designer, freelancer, super talentoso, mas eu aprendi na prática como transformar a minha criatividade em negócio. E isso é o que eu gostaria de ensinar aqui nessa aula hoje para você. Normalmente, se a pessoa é boa de criatividade, de design, ela não é boa de negócio. Mas se você realmente quer viver da sua arte, você não pode ser um artista faminto e precisa aprender as técnicas para criar um negócio bem-sucedido, tá? Lógico, né, que sem perder a sua criatividade e continuar fazendo o que você ama. O mais legal é que essas técnicas estão cada vez mais próximas à mídia, ao design e à criatividade, que é o que a gente gosta. Por isso, você que é um designer freelancer, um criativo e empreendedor, pode finalmente ter o seu negócio com seus clientes de uma forma mais humana, ao invés de fria e calculista como era o mundo dos negócios, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como viver bem como um criativo e empreendedor, atrair clientes e vender mais, né? E como viver a vida que você imaginou quando você começou a trabalhar como um freelancer, como um criativo, né? Vamos falar sobre como conseguir grandes projetos, como melhorar o relacionamento com seus clientes e construir uma jornada criativa para conseguir trabalhos que paguem mensalidades, que gerem uma renda estável para você. Se você quer viver com liberdade, seja como um freelancer ou criar o seu produto, um curso próprio, ou se você busca uma comunidade com pessoas com pensamentos similares ao seu, fica comigo até o final desse vídeo. Você vai aprender tudo isso, além de como criar um portfólio melhor, como ter uma estratégia certa para alinhar design, tecnologia e conteúdo. Com um bom investimento é fácil conquistar a atenção das pessoas. O desafio é superar a frustração e vencer o cansaço de se sentir sobrecarregado para atrair clientes sem poder investir em anúncios, seja no Google ou nas mídias sociais. Desde os freelancers que estão começando, até os que têm décadas de experiência com marketing e comunicação, obviamente além de design, né? Ficam sobrecarregados quando precisam desperdiçar tempo escrevendo proposta que os clientes não aceitam, negociar preço e gerenciar os problemas dos projetos. Desde pagamento atrasado, inadimplência, prazo perdido, não saber como precificar, não receber o que vale. O relacionamento com os clientes, renda variável, não conseguir atrair bons clientes e fazer o seu melhor trabalho. Não conseguir automatizar os processos, se sentir sozinho, né? Não ter confiança nas comunidades que participa, não sabe onde pedir ajuda além do Google. Falta mentor, falta alguém para ajudar e provavelmente você não tem mais tempo, retorno e alcance com as mídias sociais também. É muita informação. O choque de conteúdo atingiu a todo mundo. E a pergunta mais importante é: em quem você pode confiar para aprender a ser um designer freelancer ou um empreendedor criativo de sucesso? Sempre gostei de desenhar e escrever. Quando eu era criança, eu tive a sorte de ter um computador em casa naquela época. Brincava no Paintbrush e comecei a criar sites quando não tinham programas para criar sites. A gente abriu o bloco de nota e tinha que escrever HTML e CSS para criar um site. Quando outras tecnologias começaram a surgir, o meu irmão, que é um gênio da computação, trabalha hoje em dia lá na Microsoft, em Seattle, me ajudava a criar sites em Flash. E eu acabei me especializando em Flash Photoshop. Com 13 anos eu comecei a entregar panfletos de uma vidraçaria no meu bairro em São Paulo. Com 15 eu vendia produtos no Mercado Livre e já me diferenciava usando uma boa imagem dos produtos e um bom atendimento.
Com 17 eu entrei como vendedor de roupas em uma loja. Com 18 eu entrei na faculdade de Direito, mas mudei para Propaganda e Marketing, quando eu descobri que Propaganda e Marketing que era uma faculdade de criação, apesar de eu não ter feito nada muito relacionado a design gráfico, né? Mas aí eu mudei o meu emprego para assistente de marketing, um e-commerce, lá no Shopping Morumbi. Fiquei 2 anos no site, criava as campanhas de e-mail marketing, banner, tudo relacionado ao site. Marketing e tecnologia. Quando eu saí do e-commerce, mesmo com 19 anos, eu já tinha muita experiência prática e abri a minha primeira agência de marketing digital com um amigo. A gente desenvolveu muito site, identidade visual, sistema. Criamos até uma startup que cobrava os clientes por minuto de desenvolvimento. Algo bem inovador para a época, não existia. Até hoje não me recordo de ter nada igual. Meu irmão estudava na Faculdade Federal de São Carlos e eu contratava os colegas da classe dele para trabalhar comigo, meio período. E aí a gente chegou a ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo em vários projetos. Então era um faturamento significativo. A gente cresceu, fechamos uma parceria com um escritório em São Paulo, no Pacaembu. Era uma mansão linda, com vários escritórios de advogado e que um conhecido tinha me apresentado. A gente fechou uma parceria de mais de 10 sites, diversos outros serviços. Valia uns 50 mil reais de criação e desenvolvimento na época. Isso em troca do aluguel e da assessoria jurídica e contábil deles. Parecia aquela parceria perfeita, né? E a gente finalmente ia estourar no mercado. Só que os advogados, mais espertos que eu, contrataram o nosso funcionário pelas costas, que mudou todas as nossas senhas, deram uma volta na gente, cancelaram o serviço, expulsaram a gente do escritório, da mansão, e ficaram com todos os sites e serviços sem pagar R$1. Além de entender a importância de um bom contrato, foi aí que a gente começou a entender que era preciso muito mais do que fazer o seu trabalho bem feito. Era preciso estratégia. Mesmo assim, a gente acabou fechando vários outros projetos. Aí os clientes resolviam não pagar no meio do projeto. E aí aquela burocracia para você processar, aquela burocracia para você ir atrás na justiça dos seus direitos e não valia a pena, né? E teve um caso que a gente fez um site para um dos maiores times de futebol do Brasil e o time simplesmente resolveu não pagar a agência que intermediava. Tinha um contrato, a agência intermediava o contrato, eles não pagaram a gente. Até hoje eu tenho o CD com as identidades visuais abertas em todos os formatos possíveis e se não fosse o meu time, dava para fazer muita brincadeira aí com esses arquivos. Outro cliente que não pagava também na época, fizeram a gente migrar o site para outros tipos de projetos que davam menos problemas. Então, teve vários casos, vários casos. Teve um outro projeto grande, mais de 6 meses de desenvolvimento. O cliente enrolava todo mês, não queria pagar. E aí a última parcela ele não queria pagar de jeito nenhum. Ficava enrolando, né? Sabe quando você vê que o cliente vai nos restaurantes mais caros, vai no teu carro do ano, mas fala que tá duro para te pagar, né? Deixa para depois. Aí nesse caso a gente acabou tirando o site do ar, o pagamento foi feito no dia seguinte. Então, tinha dinheiro. Mas o gasto energético que você tem nesses casos simplesmente não vale a pena. Faz você precisar pensar de uma forma diferente. Então tinha que ter um jeito melhor. Tive diversas sociedades, empreendimentos, equipes, mas eu não conseguia fazer o negócio decolar. Durante uns 5 anos eu vivi o dilema da pequena agência de marketing digital. Era manhã de uma segunda-feira e o telefone tocou. Do outro lado da linha, um colega na Universidade de Propaganda e Marketing tinha uma proposta. Daniel, estou vendendo meu blog, o Vitamina Publicitário. Quer comprar? Naquela época o Vitamina era um blog bem conhecido, que tinha uma audiência de milhares de profissionais de marketing, design e comunicação. Era a oportunidade perfeita para a gente alcançar clientes potenciais e conseguir novos negócios. Quanto? Perguntei. Investimento vale o valor. Eu e meu sócio compramos o blog, as redes sociais e começamos a anunciar os nossos serviços. Conseguimos mais clientes, só que mesmo com mais de 60 mil visitas por mês, era só mais uma empresa anunciando. Mais uma empresa usando da publicidade tradicional para conseguir mais clientes. Tentando falar mais alto, tentando gritar melhor. Nosso negócio não decolou e a agência quebrou. Só que mais do que dezenas de milhares de seguidores nas mídias sociais, eu ganhei uma experiência que valia muito mais do que alguns novos clientes. Eu entendi por que marketing tradicional não funciona mais.
eu tinha descoberto o marketing de conteúdo. Foi aí que eu comecei a estudar blog, aprendi a importância de conteúdo e de ter um negócio criativo de sucesso. Como ter um negócio criativo de sucesso, sustentável. E aí eu criei uma consultoria junto com Vitamina. Fui morar na Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, conheci a cultura do Vale do Silício e trouxe isso para os meus clientes na época no Brasil. Foi nessa época que eu fiz o Product Launch Formula do Jeff Walker, conhecido aqui no Brasil como a fórmula de lançamento, e lancei o meu primeiro curso, o Segredo das Mídias Sociais. Voltei a morar no Brasil e como os cursos também traziam um retorno legal, eu consegui prestar serviço só para um cliente. Hoje a gente faz toda a área de design, marketing, comunicação, tecnologia, consultoria de CRM, vídeo, conteúdo e 95% dos clientes da empresa vêm da internet. A gente aprendeu na prática a implementar no cliente e ensina no Vitamina. Fui convidado para ser destaque da Copyblogger, eleita pela VentureBeat como a bíblia do marketing de conteúdo. Foi um estudo de caso lá no Digital Commerce Institute. Eu viajo para fora para trazer o que eu aprendo nos eventos sobre conteúdo, marketing, comunicação, design, tecnologia, aí para os leitores e membros do Vitamina Publicitário. Eu não sou um mega designer, freelancer talentoso, mas eu aprendi na prática a parte do freelancer, como fazer negócio. Como é que você precisa aprender? O que você precisa aprender? Então, normalmente, se a pessoa é boa de design, ela não é boa de negócio, ela não gosta de negócio. Mas se você realmente quer viver da sua arte, você precisa aprender a fazer negócio, a atrair clientes e vender, nem que seja um pouquinho. E hoje tem técnicas para fazer isso, o mais legal é que essas técnicas estão cada vez mais próximas à mídia, ao design e a conteúdo. Sim, marketing de conteúdo é a última estratégia que sobrou. Por isso, se você quer ser um designer freelancer, um criativo empreendedor e finalmente ter o seu negócio nos seus próprios termos, de uma forma mais humana, ao invés de fria e calculista como era o mundo dos negócios, você precisa criar autoridade para ser um freelancer de sucesso. Você sabe que precisa aprender uma maneira melhor de conseguir bons clientes como um designer. Por isso você vai aprender os fundamentos para construir autoridade e criar o relacionamento e a confiança para atrair, vender e fidelizar com a ajuda da internet, sem perder tempo e dinheiro lutando para achar o caminho ideal ou cometendo erros desnecessários. O segredo é criar autoridade com o conteúdo, virar uma referência no seu mercado, na sua indústria, na sua cidade, na sua especialidade ou no que você quiser ser uma autoridade. Não adianta mais só criar um portfólio, você precisa criar um centro de ensino e aprendizado em direção aos seus produtos e serviços. Na prática, você precisa criar conteúdo como texto, áudio ou vídeo e compartilhar o que você sabe. Enquanto as mídias sociais são os lugares ideais para compartilhar conteúdo, você também precisa trazer as pessoas para a sua propriedade de mídia e evitar cair nas armadilhas das mídias sociais, tá? Então, quem investiu no Orkut perdeu aquela audiência. Quem investiu para ganhar seguidores no Facebook, né, precisa pagar agora para atingir os seus próprios seguidores. As pessoas que investiram no Snapchat estão tentando migrar a sua audiência para o Instagram. E aí, você vai depender você vai depender das redes sociais ou você vai criar a sua própria audiência, né? Então, nesse vídeo você vai aprender como criar conteúdo com uma metodologia simples e eficaz, porque é feito para o seu cliente ideal. O primeiro passo é entender que você realmente precisa de clientes, porque sem cliente não há venda. Sem venda você não tem um negócio. É cada vez mais difícil vender através das estratégias tradicionais. E as estratégias de venda tradicionais são fundamentadas na mercadologia, mais conhecidas como marketing. E como elas não estão mais funcionando tão bem como antes, os freelancers precisam fazer diferente. Principalmente porque você não tem uma verba disponível para anunciar. Em 1700, as primeiras revistas foram impressas. Foi o início do marketing, quando as empresas começaram a veicular anúncios nas revistas, mesmo ele sendo considerado uma ciência só por 1950. Mas a gente não vai falar muito de teoria aqui, vamos para a prática. Se essas empresas tivessem percebido que era mais inteligente ser o dono da revista, ao invés de você anunciar nas publicações dos outros, o marketing teria tomado um outro rumo. As empresas demoraram, mas começaram a perceber que ser o dono da revista, além de não pagar para anunciar, você tem total controle sobre o meio de comunicação. E aí sim você consegue vender mais. Assim você pode construir uma audiência para educar as pessoas em direção aos seus produtos e serviços. Vamos ver alguns exemplos. O designer freelancer que fez e continua fazendo isso é o Rafał Tomal.
Nascido na Polônia, atualmente ele é o lead designer da Rainmaker Digital, a empresa de marketing digital que eu mais admiro e aprendi. Eles são os donos da Copyblogger, da Rainmaker Platform, que é uma tecnologia de site que empodera o Vitamina, todo o nosso e-mail marketing, automação de marketing, landing page, sistema, inclusive um dos responsáveis também pelo design do Vitamina Publicitário. O Rafael não conseguiu esse cargo na Rainmaker à toa. Ele conseguiu essa posição porque, além de ser, obviamente, um excelente designer e web designer, ele publica conteúdo. O Rafael compartilha conhecimento dele na internet. Rafael foi destaque na Forbes, na The Next Web e muitas outras publicações. Já trabalhou com pessoas como o Joe Pulizzi, fundador do Content Marketing Institute, Darren Browse, do ProBlogger.net, Brian Gardner, fundador do StudioPress.com, framework para WordPress mais usado no mundo, Jay Bayer, Neil Patel e muitos outros profissionais. Ele ainda trabalha como designer freelancer, além de ser lead designer de uma das melhores empresas de marketing do mundo. O Walter Matos é um ótimo outro exemplo aqui da comunidade brasileira. Designer, palestrante, autor, produtor de conteúdo, com mais de 50 mil seguidores nas mídias sociais e forte presença no YouTube. O Walter prova que produzir conteúdo é uma das melhores formas de ser reconhecido como autoridade e conseguir bons clientes consequentemente. Nosso parceiro Bruno Ávila é uma outra ótima referência que usa conteúdo para gerar autoridade e conseguir bons clientes. Como web designer, ele começou com 15 anos, começou a sua carreira e tem hoje mais de dezenas de milhares de seguidores nas mídias sociais e um show que bomba no YouTube. É uma referência no mercado. São vários outros exemplos de pessoas que começaram como designers freelancers ou empreendedores criativos e transformaram os seus negócios criando conteúdo. E não só designers. Você sabia que a Marvel, a criadora dos quadrinhos como X-Men, Homem-Aranha, Capitão América, estava indo à falência há 20 anos atrás? Na década de 90, a Marvel tinha a propriedade intelectual dos seus personagens, mas não tinha uma audiência para vender. A solução foi criar grandes comerciais para vender os seus quadrinhos, videogames, camisetas, bonecos, brinquedos e outros produtos. Mas como que eles criaram grandes comerciais sem ter dinheiro? Licenciando seus personagens para grandes estúdios de Hollywood. Eles criaram comerciais de 2 horas, também conhecido como filmes. E assim a Marvel foi vendida para a Disney em 2009 por 4,2 bilhões de dólares. A Marvel ficou só com uma parte desse lucro, dessas superproduções, mas criou um negócio bilionário, sem dinheiro e sem risco, através de uma estratégia de mídia, não marketing. Em 1985, John Deere criou uma revista chamada The Furrow sobre agricultura. Eles perceberam que a estratégia era criar uma audiência de pessoas interessadas no assunto que também poderiam vir a comprar tratores e a se interessar aí pelos seus produtos. Deu certo, a revista continua em circulação até hoje, fazendo da John Deere uma das pioneiras para usar marketing de conteúdo e construir uma marca com mídia, não marketing. Olha como esses exemplos são interessantes e como você também pode criar uma audiência e virar uma autoridade no seu mercado. Quando você encontra o equilíbrio entre o que o seu cliente ideal quer ver e ouvir, e o que você entende e gosta de publicar, os clientes vêm para você naturalmente. Em 1900, a empresa de pneu Michelin criou o Guia Michelin, que oferecia dicas de manutenção veicular para motoristas. Também funcionou e a Michelin é uma das principais fabricantes de pneu do mundo. Atualmente, o Guia Michelin cobre 28 países em 4 continentes e tem mais de 45 mil anunciantes no mundo que precisam anunciar no guia porque não têm as suas próprias audiências. Na década de 30, uma empresa que vendia detergentes teve um grande problema. Ela não conseguia mais atingir as donas de casa que compravam os seus produtos durante a recessão econômica lá nos Estados Unidos. E aí, como fazer? Eles criaram uma novela, colocaram seus produtos dentro das histórias. Eram as donas de casa usando sabonete, detergente, sabão e produto similar. Além dessa empresa ser a marca anunciante, ela também criou o programa, ao invés de anunciar nos programas que já existiam. E assim, saiu da crise, vendeu e revolucionou mercados. Essa empresa era a Procter & Gamble, a famosa P&G, que é hoje uma das maiores anunciantes do mundo. Só que, para começar, eles tiveram que ser os dois, tanto o anunciante como o produtor de mídia.
Por isso que as novelas nos Estados Unidos são chamadas de soap operas, que traduzidas literalmente para o português seriam óperas de sabão. Interessante, né? Foi assim que a P&G criou as novelas. Em 1952, a Procter & Gamble Produções mudou a sua novela do rádio para a televisão e o termo novela virou o mercado de televisão mais lucrativo do mundo. Tudo isso porque começaram patrocinadas por fabricantes de sabão, com o objetivo de atrair clientes com mídia, não marketing. Eles entenderam por que mídia era tão importante em uma época sem internet ou televisão. Eles atingiram e convenceram seu público-alvo com uma nova tecnologia disponível na época, o rádio. E se o rádio ajudou a P&G 80 anos atrás, imagina o que a internet pode fazer por você hoje. Tem muitos outros exemplos que a gente pode passar aqui, como Gabriela Pugliese, por exemplo, que começou com uma musa fitness no Instagram, a 37 Signals, que criou o Basecamp, conseguiu uma audiência com um blog, Silvio Santos, que usava música para vender os seus produtos nos intervalos comerciais lá na Balsa do Rio de Janeiro, e até o Dr. Ray com o programa Dr. Hollywood, que ajudava ele a conseguir clientes com um programa de televisão. Hoje você consegue fazer isso para uma audiência pequena, no seu canal na internet, sem precisar nem gravar vídeo. Você consegue fazer isso com texto, com bons artigos, com áudio, um podcast. Qualquer coisa que ajude você a se tornar uma referência e atrair bons clientes através de conteúdo. Essa estratégia também pode ser o seu caso, se assim você quiser. Quando um designer, freelancer ou criativo empreendedor tem uma audiência, é possível atrair e vender e fidelizar clientes. Quando você depende de quem tem audiência, é preciso anunciar, que é cada vez mais caro e gera menos resultado. Com mídia, não marketing, o cliente vem em primeiro lugar. O desejo e a necessidade dele que constrói a sua marca. É ele quem diz o que precisa, tanto como serviço, como no que você se especializar, como no que você vai publicar. O que ele quer aprender. É assim que os pioneiros fizeram antigamente, como designers criativos, referências. E é assim que grandes empresas fazem hoje em dia. Mas como fazer isso na prática, né? O principal problema é que os designers freelancers passam a achar que com um ótimo portfólio eles vão começar a viver a vida dos sonhos. Quem tem mais experiência sabe que não é bem assim. Você precisa de um bom portfólio, mas você precisa ser uma autoridade e você precisa de mais para se tornar uma boa autoridade, tá? E a forma mais simples de criar autoridade, de construir a sua autoridade, é ensinando as pessoas e orientando elas em direção aos seus produtos e serviços. É publicar conteúdo na internet. Eu sigo um método muito simples que eu gosto de chamar de conteúdo cruzado, que eu vou te ensinar a fazer aqui. Tá? Pode ser que você já tenha visto ele, pode ser que você já tenha visto alguma coisa similar, mas eu acredito que não da mesma forma com que eu vou te mostrar aqui, muito menos focado no designer criativo, no empreendedor criativo. A maioria das coisas que eu aprendi na minha faculdade de propaganda e marketing não me ajudaram tanto quanto o que eu aprendi na prática. Tá? E é na prática que realmente importa. E é isso que eu vou começar a colocar aqui na prática para você. O primeiro conteúdo que você publicar é o mais difícil de todos. Clicar no botão publicar, enviar, é o primeiro passo de uma mudança no seu negócio como designer, freelancer ou criativo e empreendedor. É o mindset. Essa é uma das partes mais difíceis. Tá? O passo mais importante que eu dei na minha carreira foi comprar uma vitamina publicitária e depois começar, claro, a criar e publicar conteúdo on a regular basis, né? Assim, pelo menos semanalmente, mensalmente, de alguma forma, sempre criando conteúdo. Primeiro, defina o seu cliente ideal, defina o seu planejamento de conteúdo, produza e publique o seu conteúdo. Passo 1. Defina o seu cliente ideal. O primeiro passo é entender exatamente quem você quer como cliente. Para isso, você precisa começar com um mapa de empatia ou um personagem comprador. Muita gente começa com a buyer persona ou personagem comprador e por isso a gente usa um mix dos dois, tá? Qualquer entendimento que você tenha sobre o seu cliente vai ajudar. Quanto mais experiência você tem, claro, melhor. O mapa de empatia é uma ferramenta visual, é um mapa que ajuda a mapear o seu cliente ideal, ou seja, aquela pessoa que você realmente quer servir, trabalhar e com quem você vai ter uma sinergia legal junto. A gente vai falar o que o seu cliente pensa, sente, vê, faz, ouve, além dos seus desejos, necessidades e dores.
É com esse mapeamento que você vai criar conteúdo. Vamos a um exemplo aqui de um designer freelancer que vende identidades visuais. Olha o mapa de empatia fictício que a gente criou. O nome do nosso cliente ideal é Mário, tá? É um nome fictício que a gente criou. Vamos ao Mário e vamos falar que o Mário precisa de uma identidade visual. O Mário é fotógrafo e a gente escolheu fotografia como um segmento porque a gente gostou de trabalhar, por exemplo. A gente selecionou uma pessoa de fotografia porque as empresas de fotografia têm uma boa sinergia com a gente. É um exemplo interessante aqui, por exemplo, para mim, porque diferente de uma empresa de contabilidade, com certeza você deve ter mais sinergia também com uma empresa de fotografia do que uma empresa de contabilidade. Então, pensa no mercado, pensa na pessoa que você quer atingir, né? Não só no mercado, mas vai além. Documenta exatamente o tipo de pessoa que você quer servir. Exatamente. Então vamos supor que você já tenha trabalhado com algumas empresas de fotografia e o resultado sempre foi legal. Nunca atrasaram o pagamento, né? São jovens, descolados, um pessoal, gente boa, se gostou de trabalhar, confiam no seu serviço. Então, vamos lá, vamos selecionar aqui esse exemplo de fotografia para a gente começar a trabalhar com o cliente ideal, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é dar um nome para o nosso cliente ideal. A segunda coisa que a gente faz é adicionar uma foto para o Mário. Uma foto é importante porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E você, como designer, você sabe disso. Então, quando você olha para o seu cliente ideal, você precisa ver alguém que você quer trabalhar junto. Esse que é o ponto, né? Então, quanto mais peculiaridade você conseguir colocar nesse conteúdo, melhor. Tá? Eu achei aqui uma foto de um banco de imagens chamado daystock.im. Vamos usar ela. Próxima coisa que a gente vai fazer é completar esse documento, tá? Então aqui a gente já colocou algumas palavras-chave que ajudam a gente a rapidamente ver do que o Mário gosta. Então como fotografia, cinematografia, criação e edição de vídeo. Photoshop, Lightroom, enfim. Vamos selecionar uma frase que resume o que o Mário pensa, tá? Então a gente colocou aqui a frase: a fotografia é uma forma de ficção. Ao mesmo tempo é um registro de uma realidade e um autorretrato, porque só o fotógrafo vê aquilo daquela maneira. Gerard Castelo Lopes. Depois a gente adiciona idade, profissão, família, localização e todos os outros detalhes que você puder. Ao final desse vídeo você vai ter aqui o link para fazer o download desse documento e criar o seu. A gente adiciona outros detalhes de personalidade, valores, as principais habilidades, quais os canais preferidos que ele gosta de se comunicar, qual a principal informação que você precisa adicionar, sentimentos, né? O ser humano é um ser sentimental muito mais do que racional, então você vai precisar colocar aqui quanto mais de detalhe para essa pessoa. Então o que o seu cliente está pensando, sentindo, vendo, fazendo, ouvindo, né? E aqui que o seu conteúdo vai nascer. O segundo passo é o planejamento de conteúdo. Depois de iniciar o seu planejamento com o mapa de empatia e o personagem comprador, você já tem uma visão geral do seu cliente ideal e um conhecimento fundamental sobre ele para criar conteúdo que vai atrair, vender e fidelizar esses clientes, tá? O próximo passo é criar o seu planejamento de conteúdo. Faz o download da ficha de exercício aqui no final desse vídeo e completa segundo esse nosso exemplo. Por exemplo, lá no mapeamento de conteúdo, no planejamento, né, do Mário, a gente viu que ele é um fotógrafo. Então a gente pode criar como viver bem como um fotógrafo, ou 10 dicas para viver bem como um fotógrafo. Outro ponto que a gente levantou é que o Mário quer criar grandes vídeos para os seus clientes. Então a gente pode produzir um artigo, as 5 principais técnicas para criar vídeos para clientes. Então isso, um ponto liga o outro. Então é assim que você vai pegar os outros pontos lá do mapa de empatia sobre o que o seu cliente ideal pensa, faz, vê, ouve, precisa, seus principais pontos de dor, e aí você vai criar um conteúdo que é infalível que ele não vai gostar, porque você está falando sobre algo que é interessante para ele. E é isso que vai te ajudar a viralizar o conteúdo. É assim que você faz com que as pessoas acessem, conheçam, gostem e confiem em você. É isso que faz você se tornar uma referência, uma autoridade e conseguir clientes. Terceiro passo, cria o seu conteúdo. Criar conteúdo é uma arte, mas também é uma ciência. Depois de criar o seu planejamento de conteúdo, chegou a hora de produzir o conteúdo. Use a técnica discurso quadrifásico, também conhecido como discurso fechado. Para criar conteúdo de qualidade, é preciso que você
tenha estruturado ele de uma forma como os seres humanos gostam de assimilar esse conteúdo. Não só assimilar, mas consumir o conteúdo. Então, cria um conteúdo que vai ajudar o leitor a atingir uma meta, tá? De uma forma que engaja e prova que o seu conteúdo é bom, levando ele para uma próxima ação e posicionando você como uma autoridade e, consequentemente, deixando a venda mais próxima para você. O conteúdo precisa ser produzido de uma forma que a mente do ser humano gosta, tá? E já existem formas bem interessantes para isso. O discurso fechado, o discurso quadrifásico, é uma técnica de neuromarketing muito efetiva. Significa que o seu conteúdo vai ter 4 fases: a introdução, a narração, que é o desenvolvimento, as provas e a conclusão, tá? Então, é a mesma coisa que uma redação persuasiva, uma dissertação, né? Antes da introdução, na verdade, você precisa de uma headline, né? Uma linha de assunto que vai chamar a atenção do seu cliente nas mídias sociais, do seu potencial cliente. Se ninguém abrir esse conteúdo, não vai ler. Então, não adianta você ter um conteúdo excelente se a pessoa não abrir. Então, é importante que você pense muito na linha de assunto, né? Qual é a chamada. Mas no conteúdo, a gente vai começar sempre com a introdução. A introdução é importante, porque a introdução ela responde um pouco do que você começou a prometer na headline, né? Então, lá com a Buyer Persona, o seu planejamento de conteúdo, você já tem aquelas palavras-chave que chamam a atenção do seu cliente potencial. Usa essas palavras-chave para criar uma linha de assunto ideal, tá? Não só o coração do conteúdo, mas também uma linha de assunto. Vamos para a primeira parte. A primeira parte é a introdução, tá? Então, ela resume a história, ela dá um resumo da história. Pode ser uma história, um fato, um elogio, um conselho, uma pergunta, um desafio. A introdução é importante porque é onde você faz uma promessa que vai ser respondida ao longo do seu conteúdo, tá? Tenta responder na introdução por que o leitor deveria continuar lendo, por que ele deveria se importar com o que você está falando, com o que você escreveu. O que tem nesse conteúdo para ele, tá? Sempre pensa que é de acordo com o seu cliente. Lembra que o seu cliente potencial é o herói da história que você está contando. O que ele vai conseguir fazer depois de consumir o seu conteúdo? Qual que é o resultado que ele vai atingir, né? A segunda parte é chamada de narração, que é a história da matéria propriamente dita. É a essência do conteúdo, onde você vai desenvolver o conteúdo. Aqui você vai contar o que você precisa de uma forma lógica, emocional, mas com uma estruturação, né? E que mostre o que o seu cliente realmente quer. Mas o mais importante é que você agregue valor. Se você agregar valor para ele, você já resolveu o problema, tá? É aqui que você ensina para depois você pedir a venda. E quanto mais você ensina, quanto mais você agrega valor, mais você pode cobrar. E a terceira parte é a prova. Então você vai responder por que o que você escreveu é verdade, por que o seu leitor ou cliente deveria acreditar em você, quais são as provas, estatísticas, números, e aí a parte mais racional, né, que você tem para embasar a sua história, quais são os resultados que você ou outras pessoas atingiram com o que você contou. Então essa prova é muito importante e ela vai embasar a ação que você vai sugerir na quarta parte, né? A quarta parte é a conclusão. É aqui que você vai revisar os pontos principais que você falou e vai influenciar as emoções e as ações do seu cliente, incitar ele para tomar ação sempre de uma forma ética, lógica, de uma forma racional, mas de uma forma emocional bacana, tá? Nunca de uma forma imoral ou não ética. E por isso que é legal trabalhar com designer, com pessoas criativas. Porque a gente não vende a nossa alma para vender um produto, né? Um serviço. Esse conteúdo estruturado de uma forma persuasiva é o que vai fazer você atrair as pessoas para mais próximo de você, tá? Então você pode usar imagens, deve usar imagens, se é um conteúdo em texto também, né? Mas essa daqui é a estratégia básica para você chamar a atenção das pessoas nas mídias sociais, trazer as pessoas das mídias sociais para a sua propriedade de mídia, né? Assim que você gera tráfego barato e segmentado para o seu site, ao invés de anunciar. Discurso fechado é a forma mais básica para você criar conteúdo de qualidade. Bom, você já sabe que você pode publicar esse conteúdo que você desenvolveu no Facebook, em outras redes sociais, ou em qualquer outro lugar da internet. Mas será que você deve publicar esse conteúdo em qualquer lugar da internet? Será que quanto mais lugares, melhor?
qual é o melhor lugar para publicar o seu conteúdo. Fique ligado no próximo vídeo, onde você vai descobrir o melhor lugar para publicar conteúdo na internet, como um designer freelancer.